Boa noite, meus irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje estamos reunidos nesse formato online, novamente, diante das circunstâncias que nós temos passado, a minha família, a família do pastor Jackson especificamente. E voltamos a esse formato nesse fim de semana apenas, se Deus permitir. No próximo nós já estaremos, se tudo der certo e as pessoas estiverem bem, nós estaremos novamente com o formato nosso normal, presencial, as atividades da igreja em si. Mas para preservar a saúde, hoje nós escolhemos e definimos por bem de nós fazermos nesse formato online. Que Deus possa falar ao seu coração. Estamos bem, graças a Deus, aqui em casa estamos bem. Deus tem cuidado, Deus tem guardado, tem dado a recuperação e saúde para nós também. Assim também a família do pastor Jackson. Eu gostaria de começar nessa noite abrindo a sua Bíblia, a minha Bíblia, no Salmo de número 139. Salmo 139, um salmo de Davi, um salmo que eu gosto bastante e tem bastante a ver com a situação específica que nós temos vivido. Diz assim o Salmo 139, versículo 1: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento, quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, e ainda conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás, por diante, e sobre mim pões a Tua mão. E o versículo 13, a partir do versículo 13, que diz assim: Pois Tu formaste o meu interior e me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Que interessante esse texto. Eu gosto demais do Salmo 139, porque ele mostra a grandeza, a soberania de quem é o nosso Deus. Um Deus que nos sonda, um Deus que nos conhece, um Deus que sabe quando eu me assento e sabe quando eu me levanto. Na verdade, eu fiz o contrário, né? Eu tinha que assentar primeiro. Esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, a palavra nem chegou na minha boca, Ele já conhece toda. Todos os meus dias foram escritos e determinados por Ele. Ele sabe de todas as coisas. Quando nós olhamos para esse texto, nós temos a certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso só reforça uma certeza que nós já temos, que está escrito lá em Romanos capítulo 8. A gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando nós falamos todas, de fato elas são todas. Por isso que a gente possa confiar no Senhor em todo instante, a todo momento. Continuar a caminhar, prosseguir com Ele. Amém? Vamos orar e louvar ao Senhor? Obrigado, Deus, porque nós olhamos para esse texto e entendemos que o Senhor sabe de todas as coisas. Tua palavra diz que a sua vontade é boa, é perfeita, é agradável, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. O Senhor conhece cada dia de nossas vidas. O Senhor conhece cada situação e circunstância específica. Por isso, Deus, que tão somente nós possamos descansar no Senhor e confiar na sua boa e poderosa mão, que nos cuida, que nos guarda e que nos guia sempre. Nós oramos assim agradecidos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Que a gente possa caminhar, então, dessa forma e possamos louvar, dizendo que nós vamos continuar seguindo com fé. Amém? Maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira. Eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens
só que a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele que me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só que a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que posso em Deus. É Ele que me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Amém. Aleluia. Conhecemos o nosso Deus e confiamos nele, e nele nós seguimos sempre com fé. Amém? Aleluia. Obrigado, Senhor, porque nós podemos caminhar contigo, porque nós podemos ter a certeza de que o Senhor está conosco. E se diante de nós o mar não se abrir, nós queremos andar sobre as águas, queremos romper em fé no Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Das montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti.
plantar e colher. Cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver. Aleluia. A cada dia vou viver rompendo em fé. Sim, Senhor, queremos romper em fé no Senhor. Queremos lutar e vencer, plantar e colher. Lutar as batalhas que temos sim na nossa vida, mas rompendo em fé na força e na dependência do Senhor e do Teu Espírito Santo. Nos ensina, Deus, a vencer cada obstáculo que o Senhor coloca assim nas nossas vidas, que o Senhor permite que venha até as nossas vidas. Queremos vencê-lo, rompendo em fé com o Senhor. Obrigado por essa noite, obrigado porque mesmo com o distanciamento e as dificuldades que temos, podemos Te adorar e podemos Te exaltar e podemos aprender da Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meus queridos, que o Senhor possa falar conosco através da Palavra dEle. Amém? Olá, graça e paz, meus irmãos. Como você deve ter percebido, nós estamos fazendo o nosso culto totalmente de maneira online nesse fim de semana, justamente porque, pensando na responsabilidade, no respeito à sua saúde, eu e o pastor Marcos e as nossas famílias estão em quarentena por suspeita de Covid. Nós estamos bem, agradecemos a Deus por suas orações, porque tem sido elas que nos têm sustentado nesses dias. E a nossa série de mensagens que estamos fazendo nesse mês de novembro e início de dezembro fala justamente sobre crise e como ter autoridade para falar sobre algo ou crescer naquilo que se ensina se não passarmos por crises. E estamos em uma crise, ou melhor, estamos vivendo algumas crises. O novo coronavírus se instalou no mundo e muitas crises têm sido desencadeadas, porém, a culpa ou o gatilho dessas crises não é completamente do coronavírus. Em algumas situações, as crises brotaram a partir de coisas que estavam no coração das pessoas, nos porões escondidos no mais profundo lugar do coração das pessoas, e que agora, com as situações complicadas, começaram a despontar em todos os lados. Crises no sistema de saúde mundial, crise causada pelas fake news, crise na economia mundial, crise na situação emocional de cada pessoa, crise nos casamentos, crise nos relacionamentos, crise com a intolerância racial, crise com a intolerância social, crise e mais crise. Queridos, eu identifico algumas como resultado de vidas sem regras, pessoas com falhas extremas de caráter, e a principal causa é a falta de colocarmos o Senhor à frente das nossas vidas. Repito, esta é a minha opinião. Como nosso irmão Luiz ministrou no domingo passado, na outra parte da série de mensagens, Organizando a Vida em Tempo de Crise, a jornada não é fácil, mas temos que insistir. Sabe, queridos, nós esquecemos de alguns princípios elementares da fé. E o Salmo 84, versículo 12, nos traz refresco à memória, e ele diz assim: Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Nós esquecemos de colocar as nossas vidas, as nossas famílias, a nossa nação nas mãos do Senhor. E tem outro versículo que me vem à mente e que traz direção a nós nesse momento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Meus irmãos, esse versículo por si só já tem muito poder em suas palavras. E não cabem muitos comentários, só atitudes, ações e posicionamento. Algo que Deus nos tem falado fortemente nessa série de mensagens. Querido, você quer vencer as crises? Tome posição. Seja de fato um filho de Deus.
E aí você verá as respostas daquilo que Deus falou. Se o meu povo orar, se humilhar e me buscar, eu ouvirei lá do céu e sararei a sua terra. O nosso tema para a última mensagem da série é Confiando na Soberania Divina. E nesse momento eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo, lá no livro de Isaías, o profeta Isaías, capítulo 40. E nós vamos ler os versículos 1 até o 11. Você pode abrir a sua Bíblia comigo, por favor? Você também pode estar escrevendo no chat do nosso YouTube, do nosso canal do YouTube, ou do nosso canal do Facebook, a referência de Isaías 40, capítulo 40, os versículos 1 ao 11, para que outras pessoas possam se orientar também. E eu passo a ler então esses versículos. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma vez diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é a erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam ele guiará mansamente. Querido Deus, nós abrimos o nosso coração para recebermos a Tua palavra nesse momento. Muito obrigado, Pai, por esses versículos, por essa instrução, por essas palavras de consolo, de graça que o Senhor tem para a vida dos Teus filhos. Deus, e nós, por meio do Teu Espírito Santo, queremos ser ensinados, queremos ser fortalecidos, animados e encorajados nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, são palavras especiais que o profeta Isaías traz ao povo de Israel. Eles estavam vivendo num momento complicado da história da vida deles. Eles estavam refugiados na Babilônia. E eu olho para a minha história e eu acredito que você vai entrar comigo nessa nossa reflexão. Você, assim como eu, muitas vezes nós não percebemos, mas o nosso soberano Deus está nesse exato momento cuidando de cada um de nós com o seu amor e com sua grande misericórdia. A palavra soberania de Deus significa que Deus tem domínio sobre toda a sua criação, que Ele governa sobre tudo e sobre todos. E engana-se aquelas pessoas que acham que Deus está distante. Pelo contrário, precisamos entender o seguinte, que Deus está sempre no controle de tudo e de todos. Sabe por quê? Porque Ele está nos vendo. Meus irmãos, Ele nos vê na crise, mas Ele também nos vê longe e livre das crises. E engana-se também aquelas pessoas que acham que o nosso Deus é insensível. Tem pessoas que acham que o nosso Deus está longe e que não consegue ouvir as nossas orações. Não, Ele ouve cada uma das nossas orações e vê o nosso clamor.
São pessoas que também dizem que o nosso Deus está tão distante que não pode alcançar as nossas vidas. Mesmo de maneira virtual, queridos, nós entendemos que Deus está presente e que Ele está cuidando da minha vida, da sua vida, aqui na minha casa, aí na sua casa, aonde quer que nós estivermos. O nosso Deus está cuidando de nós, porque Ele não tem braços curtos, pelo contrário, Deus tem um grande braço, um braço de amor, que alcança e que acolhe a todos aqueles que nele se refugiam. Mas, queridos, para nós entendermos um pouquinho melhor essa nossa complexa situação de crise, eu quero te convidar a nós meditarmos um pouquinho em cada um desses versículos que nós lemos agora há pouco. E eu quero começar olhando firmemente para os versículos 1 e 2, onde nós vemos um conforto e a segurança que Deus quer que eu e você sintamos. Ele começa dizendo: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Ele está falando para que o meu coração e o teu coração sejam consolados com a graça dele, com o favor dele, com a bondade dele, com os propósitos dele que são santos. Esse texto, ele então é direcionado não exclusivamente aos exilados, aos quais Deus promete restituí-los ao país de sua origem. Por outro lado, aqui tem palavras que são inspiradoras, sublimes demais, esperançosas. E o profeta fala com o coração. Esse capítulo 40, ele é envolvido de sentimentos, de alegria, de esperança. E o profeta fala isso porque Deus assim estava colocando alegria e esperança no coração dele. Queridos, eu espero que nessa noite você também receba o consolo, a alegria e a esperança do Senhor aí no seu coração. Tais palavras ajudam cada um de nós a entender que Deus sempre providencia conforto e purificação ao seu povo. Irmãos, o profeta Isaías, ele estava falando de algo futuro. Eles ainda estavam cativos na Babilônia, eles ainda estavam presos, eles não estavam na terra deles, mas eles começam a ouvir essas palavras e a esperança e o ânimo começa a instalar-se no coração e na vida daquelas pessoas, porque eles confiavam em Deus, que Deus o restituiria para a terra, para a cidade, para a nação deles. Eles não estavam na sua terra, eles estavam numa terra estranha, num povo estranho, mas Deus agora começa a falar: consolai o vosso coração e aguardai, porque eu vou trazer vocês de volta. Fiquem tranquilos, a crise vai acabar, os pecados de vocês já foram perdoados e vocês já foram cobrados até demais, e eu vou trazer vocês de volta para casa em segurança. Sem contar, meus queridos irmãos, que aqui também há uma alusão para a volta do Senhor Jesus, algo que inclui eu e você. A palavra fala que o Senhor Jesus voltará. E nós cremos nisso. E nós temos esperança nisso. E é nesse momento que a esperança me ajuda, me conduz a um rumo diferente para que eu possa superar as minhas crises. Porque eu sei, e eu espero que você também saiba, que nós estamos sendo cuidados por Deus o tempo todo. Aí vem o segundo bloco de versículos, onde nós vemos uma capacitação e a delegação de poder que vem de Deus, que são os versículos 3 até o 8. Onde nós logo no primeiro versículo, no versículo 3, vemos uma palavra que já nos é conhecida, que diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Essa palavra ela é repetida lá no Novo Testamento, nos Evangelhos, referindo-se ao João Batista, aquele homem diferente, que tinha uma postura completamente diferente, que nós falamos essa semana no devocional de Natal, no segundo dia, onde nós vimos que ele tinha uma postura diferente, porém a palavra que esse homem pregava era algo impactante. Ele pregava sobre o arrependimento, algo que muitas vezes nós queremos deixar meio de lado. Queridos, presta atenção nisso. Só um verdadeiro arrependimento pode abrir as portas da comunhão com Deus. Deus torna caminhos retos para aqueles que dependem dele, para que eu e você possamos anunciar a palavra dele com mais força, para que nós possamos anunciar a palavra do Senhor, as grandes obras, os benefícios que Deus nos tem feito e tantas outras coisas. Querido,
Mas se nesse momento ainda você estiver vivendo alguma crise, clame a Deus. Clame a Deus para que Ele endireite os caminhos. Porém, não se esqueça de que depois de tudo aplenado, você testemunhe daquilo que Deus tem feito e já fez por você. O terceiro bloco de versículos que eu quero que você medite comigo estão nos versículos 9 até o 11. Aqui estão os versículos chaves. Aquilo que eu quero colocar um pouco mais de ênfase, onde nós temos orientação e direção vinda do alto, vinda da presença do Senhor. Algo que perdemos no meio das crises, meus irmãos, é a direção. Ficamos afobados demais, ficamos tensos demais e infelizmente acabamos olhando o lado errado de todas as coisas. E as palavras que o profeta traz para nós aqui, assim como ele trouxe para o povo na época que eles estavam desesperados e que a esperança do Senhor tomou-lhes o coração, diz assim: suba a um alto monte. E aí eu percebo que quando nós estamos nos lugares altos, nós temos maior visão da situação. Também podemos propagar a nossa voz com maior intensidade para que quando pregamos da palavra do Senhor, mais pessoas conseguem ouvir. Porque lá do alto a nossa voz se dissipa nas planícies, nas partes baixas do vale, e a nossa voz alcança mais e mais pessoas. Então, subamos nos montes altos para vermos de longe e para anunciarmos a palavra para mais longe. Também a palavra do profeta Isaías fala que o nosso Senhor virá com poder. Poder para nos salvar, poder para nos orientar, poder para nos direcionar. Sabe por quê? Porque somente Deus, queridos, sabe o que vai acontecer amanhã. Por maior esforço que eu tenha, por maior esforço que você faça, nós não saberemos o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Mas Deus sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos, daqui 5 dias, daqui 5 meses, daqui 5 anos, daqui 50 anos. E só nele nós precisamos depender, porque ele tem poder para nos salvar, para nos orientar e para nos direcionar nos vales da sombra da morte que nós estivermos passando. Creia nisso, meu irmão. Terceiro, ele fala de uma recompensa. O profeta Isaías aqui fala de uma recompensa que está nas mãos do Senhor. Fiel é o homem que persevera na provação, porque depois de ter aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Tiago capítulo 1, o versículo 12. Meus irmãos, aqui é uma resposta para aqueles que às vezes ficam desesperados, para aqueles que às vezes ficam chocados com as situações que acontecem, para aqueles que não querem aceitar as situações difíceis da vida. Querido, a crise ou a provação que nós passamos não deve ser encarada como um castigo, mas sim como um meio que o Senhor nosso Deus está usando para que nós fiquemos firmes na fé, para que nós tenhamos um caráter fortalecido, para que eu e você tenhamos uma direção certa e assertiva para um caminho melhor, onde Ele, o Pai, o Senhor, o bom pastor, como a palavra fala, aquele que carrega as suas ovelhinhas bem perto do peito, Ele estará conosco. Meus irmãos, são versículos bonitos demais, são meditações bonitas demais. Nós poderíamos demorar muito mais tempo olhando para isso e dando luz àquilo que o Senhor quer estabelecer e esclarecer para nós. Mas eu quero concluir dizendo que Deus sabe de todas as coisas e Ele está agindo com a sua soberania, governando sobre tudo e sobre todos, com o seu poder que é infindável, mas acima de tudo, Deus está cuidando de nós com o seu terno e afável amor. Mesmo que nós muitas vezes não entendemos muito bem o que está acontecendo, mesmo que nós não entendemos a maneira de Deus, mesmo que nós não entendemos por que Deus está agindo dessa forma, mas creiamos e continuemos a depender dele. E lá no Salmo 66, o versículo 7, nós lemos assim: Ele, em seu poder, governa eternamente, e os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes,
A palavra do Senhor está dizendo que Ele governa eternamente com poder e que Ele vigia tudo, Ele vigia as nações, Ele vigia a minha vida, Ele vigia a tua família, Ele vigia tudo aquilo que nós fazemos, inclusive aquilo que nós achamos que estamos fazendo de maneira escondida. Queridos irmãos, confiemos, seguros de que o Senhor, em sua soberania, está fazendo o melhor para cada um de nós. Meus irmãos, Deus, assim como um pai segura bem firme a mão do seu filhinho para atravessar uma rua bem movimentada, Deus está segurando firmemente a minha e a tua mão para que nós atravessemos a estrada da vida seguros, guardados, protegidos, guardados. Sabe por quê? Porque Deus quer nos levar seguros para casa. Ele quer nos levar protegidos para casa. Sendo assim, meus irmãos, para que nós organizemos a nossa vida em tempos de crise, confie na soberania de Deus. Ele está do nosso lado, segurando as nossas mãos, carregando-nos no colo quando precisamos, fortalecendo quando os nossos joelhos, a nossa esperança está fraca. Ele vem ao nosso encontro e diz: consolai o vosso coração e anunciai as grandes coisas que Deus já fez, porque Ele é o Deus que está do nosso lado. Assim como foi com Sião, Ele é com o seu povo. Assim como Ele foi com Isaías, Ele é comigo. Assim como Ele foi com João Batista, Ele é com você. Assim como Ele foi com os profetas do Antigo Testamento, com os apóstolos do Novo Testamento e com tantas pessoas, como Hebreus diz, aquela palavra onde ele diz que há uma nuvem de testemunha que confirma de que Deus é bom e que tem cuidado de nós. Deus abençoe essa palavra no seu coração. E eu queria que você fechasse os seus olhos para uma oração. Querido Deus, nós te agradecemos, mesmo às vezes não sabendo os caminhos que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós te glorificamos porque o Senhor nos tem cuidado, porque o Senhor nos tem protegido, porque o Senhor nos tem sarado. Mas Deus, nos ajuda a sermos homens, mulheres, jovens, crianças, posicionados, decididos em honrar e em glorificar o Teu nome, em colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas para que todas as demais coisas aconteçam conforme a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Pai, me ajuda nas minhas crises, ajuda os meus irmãos nas crises deles, para que nós possamos confiar completa e cegamente na Sua soberania e vontade, para que nós, guiados, conduzidos e governados pelo Senhor, passamos pelas dificuldades, pelas sombras da morte, sabendo de que não estamos sozinhos e de que tudo o que acontece conosco não é por castigo, não é porque nós somos assim ou não somos assim, mas pelo contrário, porque o Senhor quer forjar no nosso coração um caráter aprovado, uma fé inabalável, vontade absoluta de seguir e de confiar no Senhor. Pai, cuida das nossas vidas, abençoa as famílias, abençoa as crianças, abençoa os jovens, os adolescentes, os idosos e guarda-nos do coronavírus, Pai. Afasta esse vírus de nós e nos dê a vitória no nome do Teu Filho Jesus, a quem nós amamos, cremos que voltará em breve e nós o aguardamos porque assim queremos estar sendo levados para casa, seguros com Ele, no nome de Jesus. Amém. Querido, Deus te abençoe. Uma boa semana, uma boa noite. Você pode curtir essa mensagem, compartilhar essa mensagem, curtir os nossos devocionais de Natal, compartilhar eles com a sua família e ser abençoado no nome de Jesus. Uma boa semana e até domingo que vem.